Quando o dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando a noite a lua lança e a gente dança venerando a noite. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando a noite a lua lança e a gente dança venerando a noite. Isso, pai, que vai fazer. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, mais uma vez, nós vamos levando os nossos pensamentos ao altiplano dos espíritos de luz, sentindo que através dessa nossa expansão, do nosso espaço vital, da nossa consciência, passamos a interagir de maneira ainda mais profunda com os propósitos de Jesus no nosso orbe terrestre, em atuação no nosso orbe terrestre. Nos associamos a eles, mais uma vez, em sentimento, através do amplexo afetuoso que nos une, em pensamento, através da busca da verdade que nos alimenta e que nos inspira, agradecidos e ao mesmo tempo fazendo com que esse nosso sentimento de gratidão se transforme em remédio balsâmico que suavize as nossas e as dores dos nossos irmãos companheiros de jornada. Suavize as nossas mazelas e a dos nossos irmãos de companheiros de jornada. Agradecemos aos pretinhos velhos, aos caboclos, aos eixos de luz. Agradecemos aos harpas siderais, oráculos do templo, estrelas silenciosas, archotes da procura. Agradecemos a colônia dos amadores. Agradecemos ao nosso mestre Ramatiz,
a Bhagavan Sri Satya Sai Baba. E agradecemos ao Meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus, por mais esta oportunidade. Graças a Deus. Muito bem, então eu vos apresento o palestrante da noite de hoje, vindo da estirpe dos memoráveis filósofos dos idos tempos da Grécia. Nosso mais do que um filósofo, o João Gabriel, além de buscador da verdade, também dedicado ao ministério da espiritualidade nas linhas inspiradas pelo nosso mestre Ramatiz. Então, o João Gabriel, nosso infante, nosso filho, cuja mãe é a Cássia, como vocês não conhecem, tem aí no seu currículo já, apesar da pouca idade, né, algumas referências importantes. Né? Formou-se no Conservatório Vila Lobos em piano, formou-se também em técnico em meio ambiente, concluiu licenciatura em música, licenciatura em filosofia, integra atualmente o grupo de pesquisa Genoma de Alternativas Pedagógicas do Instituto Federal, com esse também modesto professor que vos fala. Integra também o grupo GRUME, do FPR, né, onde também agora está desenvolvendo seus estudos de mestrado em cognição. E hoje ele vem nos trazer, então, os conhecimentos do nosso mestre Ramatiz acerca do duplo etérico. Então agradecemos a presença do João. Graças a Deus. Sempre engraçado quando eu apresento. Beleza. Legal, então vamos lá, gente. Então vamos começar hoje. E o duplo etérico vai estar inserido no que a gente tem feito em relação ao Ramatiz, né? Então as palestras estão mais voltadas para a temática do Ramatiz. Não exatamente seguindo o curso do Ramatiz do Instituto Ercílio Mais, mas se baseando nos temas e explorando um pouco a literatura do Ramatiz, principalmente a do Ercílio Mais, né? Que é a que a gente mais tem apreço aqui em casa. Então, a gente vai começar falando então do duplo etérico, e eu vou usar basicamente só o livro. Ih, eu pulei um monte de coisa aqui. Deixa eu voltar para o comecinho. Então, a gente vou usar basicamente só o livro. Tá dando para ver legal? Acho que sim, né? Sim. Beleza. Deixa eu só abrir aqui o chat, se tiver alguma coisa para poder ver aqui, senão depois eu não tenho como acessar. Porque eu estou compartilhando a tela. Como é que eu faço isso? Aqui. Então, remote control. Não tem como ver o chat que eu compartilho? Ou aqui? Chat, achei. Beleza, então tá aberto. Então, qualquer coisa eu recebo por aqui. Então, legal. Então, pessoal, vamos lá. O duplo etérico, ele tem alguns livros do Ramatiz, mas principalmente nas elucidações da lei que eu vou usar, que é onde ele fala com bastante profundidade do assunto, né? Então a gente vai falar hoje de 4 tópicos gerais. Primeiro seria justamente o que é o duplo etérico, quais as características do duplo etérico, né? Qual que são as funções do duplo etérico, então a gente vai falar isso mais pra frente, e para finalizar, um pouquinho do que ele fala no capítulo sobre o duplo etérico e a mediunidade. Então, basicamente, né? Vamos dar início aqui, deixa eu deixar melhorzinho para poder ver, que eu estou mostrando. Beleza, então, o Ramatiz ele faz uma comparação logo no começo do capítulo, lá na página 118, que a gente pode encarar o duplo etérico como um fio elétrico. Ele fala que o fio elétrico você pode não dar uma bola para ele, você vê, parece que tá, né, não tá deixando bonito o lugar, tá ocupando espaço ali e tal, mas o que serve o fio elétrico? Mas no fundo o fio elétrico é extremamente importante, porque se for para ligar uma luz, ele que dá energia para a luz, né, para a lâmpada, ou para ligar um motor, ele carrega a eletricidade para o motor poder ser
acelerado e tudo mais. Então, o que acontece na prática? O Ramatiz vai falar que o duplo etérico é tão importante quanto um fio elétrico nesse sentido, porque ele tem esse papel de transmitir as coisas. Então ele começa, eu cito, falando: o duplo etérico, portanto, à semelhança de um fio elétrico, cumpre a função de mensageiro submisso e transmite ao corpo o que o espírito sente no seu mundo oculto, ou seja, as emoções que a alma plasma na sua mente espiritual imponderável. Ele vai usar, então, 3 definições para explicar o que é o duplo etérico. Travou para mim aqui, não está mudando o bagulhinho. Mudou. Então, essas 3 definições são basicamente a mesma definição e ele vai explorando e aprofundando cada vez mais. Então, a primeira, ele vai explicar justamente que o duplo etérico é um corpo ou um veículo, e essa é a palavra-chave, que é provisório, que é uma espécie de mediador plástico ou elemento de ligação entre o perispírito, certo? E o corpo físico, o corpo carnal. Então a gente pode relembrar daquela última palestra, onde o Ney Lobo ele faz aquela categorização, né, de tripartição da alma, ou melhor, do espírito, ou melhor ainda, do ser, né, que é o corpo, o perispírito e o espírito, que é a terminologia que a gente vai utilizar a partir do Pentateuco, né, que são os 5 livros básicos do espiritismo. O perispírito seria o corpo do meio, né, o corpo que interliga ali o corpo carnal com o espírito de fato, mas se a gente for usar uma lente um pouquinho mais fina, o duplo etérico conecta ali esses 2 corpos, que são o corpo carnal e o perispírito. Então, ele vai cumprir essa função de transmitir as 2 coisas, mas a gente vai falar melhor das funções daqui a pouco. O Ramatiz vai falar nessa primeira definição ainda, que o duplo etérico é constituído de éter físico, que é emanado da própria Terra, e ele se dissolve no túmulo depois da morte física do homem, e ele recebe os impulsos do perispírito, transfere eles para a carne e vice-versa. Então ele vai pegar esses impulsos também do corpo e vai jogar eles para o perispírito. A segunda definição ele vai dar lá na página 120. Ele vai falar que o duplo etérico é um veículo invisível, então mesma palavra, né? À vista do homem comum. Mas ele é um corpo etérico, cuja contextura é um produto específico do éter físico, isso é, do éter impuro exalado através do orbe terráqueo. Então, aqui que ele vai aprofundar um pouquinho mais. Ele fala que o duplo etérico ele pode funcionar com êxito no limiar entre o mundo astralino e o mundo físico, porque a composição exterior dele, onde ele é preenchido a materialidade dele, é justamente o éter terráqueo, ou seja, o éter que foi processado, entre aspas, pela Terra. Então, ele já foi exalado da Terra e aquilo ali faz com que o duplo etérico seja um pouco mais próximo, né, do que a gente chamaria de materialidade. A gente pode relembrar que para o Ney Lobo ou para algumas respostas dadas no Pentateuco, materialidade é relativa, né? Então, o que a gente chama de materialidade hoje pode não ser amanhã. Amanhã pode ser que o que a gente considera imaterialidade seja matéria, porque isso varia a partir da nossa depuração espiritual, do nosso estágio de desenvolvimento, né? Então, diga. Só explica o que é Pentateuco. O Pentateuco são 5 livros base do Espiritismo. Então, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo, né, que eu acho mais importante, talvez, Céu e Inferno. Então, são 5 livros base do Espiritismo. Beleza? E a terceira definição, que eu acho que é a mais técnica, ele vai dar lá na página 121. Ele vai falar que o duplo etérico é um intermediário, palavra-chave, dos centros sensoriais de consciência perispiritual e os centros sensoriais, o centro cerebral físico, né? Então ele vai tomar o perispírito como um centro sensorial, ou dentro do perispírito há um centro sensorial que é conectado com o cérebro, que é o sistema nervoso, que é o centro sensorial de consciência física. Então o duplo etérico ele interliga esses 2 centros e ele faz justamente esse papel de intermediário. Bom, o revisor do livro ele vai dar um levantamento que ele fez falando onde que ele é abordado, justamente porque o Ramatiz fala que, pelo menos naquela época, né, o duplo etérico vinha sendo mais abordado na literatura espírita. Então eles vão falar que ele é abordado nos livros do André Luiz, por exemplo, Entre o Céu e a Terra, nas páginas 126 e 127, no livro Evolução em 2 Mundos, página 26 a 27, que inclusive o Chico cita na entrevista do Pinga Fogo, né? Também nos livros do Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo 6º, e o Perispírito, o outro livro do Emmanuel. Todos esses foram psicografados pelo Chico Xavier. Né? Já nos livros de Edgar Armond, eles vão citar o livro Mediunidade, Passes e Radiações, no capítulo Chakras, de acordo com o levantamento, né, do revisor.
Então, vamos lá, já vamos começar a falar para ficar mais claro, mais concreto o que é o duplo etérico, das características do duplo etérico. Então, o duplo etérico ele já era conhecido, de acordo com Ramatiz, pelos ocultistas iniciados hindus, egípcios, esseus, caldeus, assírios e chineses. Ele vai falar que no Ocidente também já era conhecido pelos Rosacruzes, teosofistas, esoteristas e yogis. Então ele vai falar que os espíritas e a espiritualidade superior definiu e chegou nessa conclusão que agora é momento, né? Agora é a hora de começar a se divulgar e popularizar os conceitos que antes eram mais inacessíveis, né? Você precisava passar... Oi? Iniciáticos. Isso. Iniciáticos. Então, quer dizer, no final, o duplo etérico ele cumpre essa... Ele precisa ser divulgado agora pelos espíritas, né? A partir disso. Bom, vamos lá. Então, de acordo com o Ramatiz, algumas características do duplo etérico. A primeira é que ele é perceptível. Ele é invisível ao olho nu, mas ele pode ser visto através da mediunidade como uma capa densa. Então, ele vai falar que o duplo etérico, quando ele é visto, ele é como uma capa densa e ele é sensível ao perfume, ao calor, ao frio, ao magnetismo. É sensível ao que a gente consome, então condimento, ácido, substância, sedativo, entorpecente, ou até ele fala pelo toque humano quando está no momento de condensação maior. De acordo com o Ramatiz, o duplo etérico ele pode se separar do corpo por diversas razões, entre elas ele cita anestesia, transe mediúnico, né? Ele vai falar do estado de sono, e durante o estado de sono ele vai falar também que a carga de nutrição do plano do corpo diminui, justamente porque ela acompanha o duplo etérico, mas a gente vai falar melhor disso nas funções. Ele vai falar também que é possível se ver o duplo etérico a partir de treino e mediunidade, e quando ele é observado, ele aparenta como um veículo vaporoso. Então, ele é captado por todos os sentidos, de acordo com o Ramatiz, né? E ele interpenetra os poros físicos e perispirituais, e ele é transparente. De acordo com o Ramatiz, então o duplo etérico ele começa junto com o corpo carnal, mas ele vai além do corpo carnal em cerca de 1 centímetro, o que ele chama de emanação heterofísica. Essa emanação heterofísica também tem, não é o limite do duplo etérico, ela vai além, e o que ele passa a chamar, que já era conhecido na literatura, como aura da saúde. Então, cerca de 10 centímetros além da emanação heterofísica, vai ser justamente a região da aura da saúde. No final dessa palestra vai ter umas imagenzinhas que ele traz no livro que ficam mais fáceis de entender, né? Então, essa aura da saúde, ela já era conhecida desde os Vedas, e, de acordo com o Ramatiz, ela tem um tom rosa esbranquiçado, que é luminoso. Outra característica do duplo etérico, né? Que, na verdade, é da aura da saúde. E ele pode ter tom azulado, emitir fulguração violeta, de acordo com o Ramatiz, mas ele vai falar também que a cor da aura da saúde vai variar de acordo com a saúde do indivíduo, de fato. Não só a saúde, mas também com a contextura ou o estágio de desenvolvimento do indivíduo. Então, isso a cor da aura da saúde e a própria contextura. Então, as duas estão condicionadas pela depuração do espírito, pelo estágio de desenvolvimento dele. Ele vai falar que um indivíduo que está num estágio mais preliminar pode ter uma contextura até oleosa, enquanto um indivíduo que está mais avançado vai ter um corpo sutil, aliás, um duplo etérico muito mais sutil, né? E essas cores que são mais próximas ali do rosa esbranquiçado, com tom azul e tal, enquanto um mais inicial teria uma cor que pode chegar a lembrar, por exemplo, alumínio transparente ou vidro fosco. Bom, de acordo com Ramatiz, o duplo etérico ele não é um veículo consciente, né? Ele varia conforme o tipo biológico e ele reage a partir das situações de forma instintiva. Ele não tem consciência, ele não atua de modo inteligente, mas ele faz ajustes, ele toma providências defensivas, a gente vai falar um pouquinho melhor disso nas funções também, mas ele faz isso, de acordo com o Ramatiz, a partir da conexão que ele tem com o corpo. Então o Ramatiz fala que o corpo em si é um sistema complexo, que tem, né, ele tem que se adaptar, ele tem que se sustentar através dessa contínua manutenção das células e tudo mais. Então, quando o duplo etérico, enquanto conectado com o corpo e o perispírito, ele justamente cumpre essa função de ter mecanismos de defesa e tal, que são heranças que ele tem a partir do próprio corpo. Então, ele vai falar justamente que essa herança está conectada com a formação. Ele vai falar da formação do perispírito lá na página 128. E na formação ele vai explicar
que, na prática, o duplo etérico ele se estabelece a partir da retenção e do acúmulo de éter físico no processo de gestação, junto com o processo da formação do corpo físico. Então, a partir do processo de gestação, de célula por célula, molécula por molécula, esse acúmulo vai se estabelecendo, tanto a forma do perispírito como a forma física do corpo vai de fato tomando forma, vai se modelando, né? A partir dessa coisa que é paralela. Então, as duas, uma influencia a outra. Bom, justamente porque uma influencia a outra, elas cumprem uma função evolutiva, que a gente já vai falar. Então, na prática, o duplo etérico, ele está presente em todas as coisas e todos os seres, de acordo com Ramatiz, e ele é estruturado sempre a partir desse éter físico da Terra, que conecta, inclusive, de acordo com Ramatiz, com as forças do atavismo animal. Ele vai falar que tem uma diferença, né, entre os estágios de desenvolvimento de animais, e justamente essa diferença ela pode ser observada no comportamento do animal. Então, às vezes, um animal que está mais avançado ele reage de uma forma diferente de um outro, né? E isso tudo é subordinado, quer dizer, o duplo etérico se subordina ao instinto do espírito-grupo. Né? A gente falou na outra palestra sobre psiquismo diretor e espírito-grupo, e a ideia aqui é que o duplo etérico é a única. Ainda o corpo, aliás, o animal ainda não tem um perispírito formado e individualizado. E o duplo etérico cumpre a função de realmente ser aquele intermediário que é a individualização do animal. Então, a partir do momento que o animal está encarnado, o duplo etérico está subordinado ao instinto do espírito-grupo. Mas, o Ramatiz vai falar uma coisa genial, que já vou mostrar o texto para vocês, que justamente o duplo etérico ele cumpre essa função dialética. Então, no processo de formação do corpo e do duplo etérico, né, uma coisa influencia o potencial da outra. Ele vai falar, inclusive, que se um animal se desenvolve muito, ele vai renascer em outro lugar, e esse renascimento vai ser sempre influenciado pelo nível de desenvolvimento que ele tem, e na materialidade, na prática, como que isso é influenciado? É influenciado a partir da formação junto com o duplo etérico. Então, já vou trazer o texto direto para vocês, que é justamente sobre isso. Ele vai falar: na contínua evolução dos centros sensoriais físicos e dos centros astralinos dos animais, também se aperfeiçoa e sensibiliza o intercâmbio das células nervosas pela constituição de um sistema somático e parasimpático mais adequado e sensível. Tal sensibilidade passa a ativar o cérebro animal, abrindo caminho pela via interna para o desenvolvimento do corpo mental, que é o responsável pelo encadeamento dos raciocínios, incitando assim a sua marcha individual e a ascese cada vez mais consciente rumo à perfeição. Então esse texto aqui é fantástico. Para mim que gosto de cognição, esse negócio é muito louco, porque ele está falando aqui que na prática, ó, duas coisas que são fundamentais para a interpretação. Primeiro, ele fala que para o desenvolvimento do corpo mental, que é o responsável pelo encadeamento dos raciocínios. Então tem uma premissa básica, que é meio óbvio para o espiritismo, mas que nem sempre a gente leva, que o cérebro não é o causador do pensamento. Então, como assim? Quando um animal ele pensa, ele toma uma decisão de encadeamento, o Ney vai falar isso também, mas aqui o Ramatiz está explicitando. Então, mais um autor falando disso. Que o encadeamento é formado a partir, não do corpo, mas de outras coisas, como o perispírito e o espírito, de fato. Então, mas, olha só, não é só isso, né? O corpo, ele não, apesar de não ser o fundamento, a causa do pensamento, ele sustenta o pensamento, ele condiciona o pensamento. Um animal ele não pode se desenvolver a um nível muito avançado, muito distante de onde ele está, justamente porque ele é limitado pelo corpo material dele, corpo carnal que ele tem. E o duplo etérico, no processo de encarnação, influencia essa potência que ele vai ter em termos de até onde ele vai conseguir se adaptar, né, dentro do processo de encarnação. Então ele está falando justamente isso aqui, que o duplo etérico ele vai registrando as experiências na vida. Quando ele desencarna, essas experiências são registradas, no caso dos animais, né? E quando eles reencarnam, essa formação do duplo etérico vai plasmar um corpo um pouco mais perfeito, entre aspas, e onde o animal vai poder se desenvolver mais. Então eu acho fantástico isso aqui, justamente quando ele se desenvolve mais, ele vai falar que vai reencarnar em outro planeta, ou em outro lugar, onde ele vai ter uma oportunidade melhor para se desenvolver num lugar onde ele está mais em consonância, né, com o tipo de estágio dele. Né? Então, a gente já pode ir agora para a próxima parte, que são as funções do duplo etérico. Então, o duplo etérico ele vai ter várias funções, eu separei elas a partir de gerais ou de mediúnicas, né, mais voltadas para a mediunidade. Então,
as gerais são essas 6. A primeira, que o Ramatiz fala que é a mais importante, é justamente a função de transmissão. Ele vai falar que a função maior do duplo etérico é transmitir as vibrações das emoções e impulsos que o perispírito recebe do espírito para o cérebro, e o caminho inverso também. Então, aquela coisa que a gente já falou, de que tudo que a gente capta, né, é interessante relembrar aqui a definição da função do perispírito do Ney Lobo. Ney Lobo fala que uma das funções mais importantes do perispírito ou melhor, do corpo carnal, é receber todas as experiências sensoriais, então conectar com a matéria, ver as coisas, sentir as coisas, receber as coisas dentro dessa que a gente chama de materialidade e transmitir isso para o perispírito. Bom, o Ramatiz está falando aqui que o duplo etérico cumpre essa função também, porque sem o duplo etérico essa transmissão não aconteceria. Né? Outra que é importantíssima é a absorção de prana. Então o Ramatiz vai falar que todo prana exalado do Sol, o duplo etérico que capta e leva para o sistema nervoso. Ele cumpre a função de reter e conjugar com o que veio do mundo físico, então o que a gente come, todas as energias que a gente vai acumulando, ele que conjuga o prana com essas energias, depois que são distribuídos pelo sistema nervoso e pelo organismo em geral. E outra função que é um pouco mais fácil de entender, que é justamente um reservatório vital. Então, todo esse prana que a gente capta, ele fica acumulado e retido no duplo etérico. Né? Tanto que quando a gente tem aquele afastamento do duplo etérico, tem uma absorção menor de prana, porque o duplo etérico absorve, mas o prana está retido no duplo etérico. Né? Então, por isso que a gente tem uma queda de energia. Outra função é que no processo de desencarne, eu vou falar delas primeiro, porque as outras duas estão meio conectadas. No processo de desencarne, o duplo etérico, ele facilita esse processo, ele deixa mais suave. A Ramatiz vai falar justamente que o duplo etérico, no processo de desencarne, ele deixa aquela separação mais gradativa, né? E permite que os espíritos técnicos, né, eles façam, digamos assim, operações, né? Eles têm como realizar um amparo energético para o perispírito do desencarnado, ou eliminar resíduo psicofísico do corpo que está conectado ainda com o perispírito, que já não precisava mais estar. Então, o duplo etérico ele funciona como esse ponto de apoio para os espíritos trabalharem e realizarem essa facilitação do processo de desencarne. Outras funções do duplo etérico são justamente a manutenção que ele faz. A gente falou um pouquinho antes que ele tinha mecanismos de defesa. Justamente essa manutenção vibratória é isso. Né? A manutenção vibratória que ele faz é basicamente ele descer o tom vibratório dele quando ele está submetido a impacto agressivo do perispírito. Eu acho que tem algum barulhozinho acontecendo. Né? Então, quer dizer, na prática, o duplo etérico ele faz essa conexão entre os dois corpos, e quando o perispírito está colerizado, de acordo com o Ramatiz, né, o que acontece na prática é que aquela energia emocional exagerada, não é que não pode sentir raiva ou não pode ter emoções muito fortes. Não, você pode sentir, mas tem um ponto que passa a ficar desequilibrado e aquilo pode ser deletério para o corpo físico. Então, para que isso não aconteça, para que não tenha um desequilíbrio não só do perispírito, mas também do corpo, o duplo etérico pode abaixar o tom vibratório dele e reduzir a transmissibilidade que ele tem entre os dois corpos. Quando isso acontece, né, a energia, aquela coisa toda, ela volta para o perispírito, fica lá internalizada, e ela pode vir a sair depois pelo próprio duplo etérico para o espírito carnal. Então, são duas funções aqui em uma. Ele vai ser a única via de escape, de acordo com o Ramatiz. Opa, voltei sem querer. De acordo com o Ramatiz, né, o corpo carnal é a única válvula de escape que tem para eliminar essas funções, essas cargas que ele chama de venenos psíquicos, né? Então a única válvula seria o corpo carnal, e para chegar no corpo carnal tem que passar pelo duplo etérico. Então, outra coisa que ele fala é que essa manutenção só pode acontecer quando o duplo etérico consegue aguentar essa carga. Se ele não consegue, o que vai acontecer na prática é que o duplo etérico vai se afastar, e daí é provável que o indivíduo ele acaba desmaiando ou alguma coisa do tipo, justamente porque a carga de prana caiu e de energia caiu, e daí é a forma do duplo etérico de evitar que o corpo receba essa carga muito exagerada, né? Às vezes pode ser colérico, pode ser de ansiedade, alguma coisa do tipo. Né? Então, para finalizar, última partezinha vai ser justamente a mediunidade. Então, tem 3 funções que ele traz sobre o duplo etérico e mediunidade. Ele fala que, por meio da intervenção técnica sideral, o médium de prova, né, não um médium... Bom, o que ele chama de médium de prova
ele pode vir a nascer com um desvio da linha magnética dele. Então, a linha magnética seria justamente essa conexão desde o dedão do pé até lá o topo da cabeça, acho que no chakra coronário, né? Então, essa linha magnética, a partir da intervenção da técnica sideral, pode ficar um pouquinho curvada para a esquerda. O que ele fala é que é como se fosse uma janela aberta para a fenomenologia mediúnica. Então, quer dizer, na prática, o médium que vem com essa inclinação, ele tem uma facilidade para entrar em transe mediúnico e para executar a auscultação de fenômenos mediúnicos. Ele vai falar que esse desvio da linha magnética, ele permite a mediunidade de efeito físico, ou pelo menos ele facilita também, né? Permite e facilita. Permite e facilita também a psicografia mecânica, que é aquela que o indivíduo ele não consegue, ele não está nem consciente do que está vindo, ele não precisa intuir as palavras, mas o braço dele já escreve, né? E também a incorporação completa, de acordo com o Ramatiz. Ele fala que, porém, esse tipo de mediunidade, né, pelo menos nesse contexto de mediunidade de prova, onde teve uma intervenção da técnica sideral, isso não está relacionado com a formação moral ou o estágio de desenvolvimento do indivíduo. Ele vai falar que, por exemplo, a intuição pura e a clarividência espirituais, elas são muito mais dependentes da formação moral, do tipo de desenvolvimento, do grau de desenvolvimento da alma, e por causa disso, elas não teriam como ser feitas a partir de uma intervenção extrínseca. Mas essas podem, porque essas são justamente um meio, né, de se executar um processo educativo para o indivíduo. Isso sempre começa a partir da intenção e da vontade do indivíduo. Não é a intervenção técnica que faz isso com o médium que pede isso na hora do processo de reencarne para ele poder executar essa atividade, essa tarefa, né? Então ele vai falar justamente dessa diferença entre um tipo de mediunidade que é dependente de uma moralidade e uma que não. E acho que a gente pode fazer um paralelo com as linhas do Wilber, né? Ou então até com a expertise, né, do Anders Ericsson, que cada tipo de habilidade, né, ele não necessariamente está associado a outros tipos de habilidade. Como assim? O Wilber fala, por exemplo, que são linhas. Então, se você tem uma moralidade desenvolvida, isso não necessariamente significa que você tem uma mediunidade desenvolvida. Mas, ao mesmo tempo, se você tem, por exemplo, uma mediunidade desenvolvida, não significa que você é moral. Ou então que você... É legal o exemplo que o Anders Ericsson dá, que se você aprende a tocar piano, você não aprendeu a tocar música como um todo. Se você é um bom pianista, não necessariamente você é um bom violonista, ou você é um bom violinista. Não necessariamente. Para você virar um bom violinista, você tem que estudar violino, né? Então você vai lá e toca o piano, depois você vai e toca violino, e você vira um bom pianista e violinista, né? Você não aprende a virar atleta, você aprende a virar jogador de futebol. Você não aprende a virar jogador de atleta, você aprende a virar jogador de basquete. Então, quer dizer, bem fechado a domínio, né? Claro que uma coisa ajuda a aprendizagem da outra, mas são coisas separadas. Então, essa ideia de que a mediunidade desenvolvida necessariamente implica moralidade, de acordo com o Ramatiz, é imprecisa, né? Porque ela não leva em consideração que você pode desenvolver essa habilidade mesmo não tendo desenvolvido, né, uma maturidade moral. Bom, ele vai falar também... Ih, tá errado aqui. Esse ponto de apoio tá com sol e sistema nervoso embaixo, era para ter tirado isso. Bom, ele vai falar também que o duplo etérico, justamente porque ele está no limiar entre o mundo astralino e o mundo físico, ele serve como ponto de apoio em trabalho mediúnico. Ele vai falar que quando os espíritos vão exercer algum trabalho mediúnico, eles vão se basear eles vão se conectar a partir do duplo etérico do médium, e é a partir disso que eles têm acesso, né, entre aspas, a esse tipo de executar o que a gente conhece como fenomenologia mediúnica. Ele também fala, né, e esse é o terceiro função que está no slide, que o duplo etérico é responsável pela exudação de ectoplasma do médium. Ele fala que isso permite tanto a materialização, quanto a voz direta, quanto a levitação e quanto o transporte. Ele fala que é o ectoplasma do médium que faz a transferência de fluido nervoso e serve como material para realizar esse tipo de atividade. Então, tanto materialização, voz direta, caso você não conheça, é quando tem a materialização de um trato fonador, e daí todo mundo ouve o que o trato fonador está falando, isso não precisa, quer dizer, quem está ouvindo não precisa ter mediunidade, né? Você consegue ouvir porque ele está sendo pronunciado de fato aquela fala, né?
quanto é diferente de uma auscultação que você capta a partir de mediunidade. Então, a voz direta, ela implica materialização, né? Bom, respondendo a uma pergunta feita pelo Ercílio, o Ramatiz fala que existem também médiuns que não entram em transe mediúnico enquanto eles fornecem ectoplasma. Ramatiz fala que isso acontece, e o transe mediúnico seria quando você não está, entre aspas, consciente, né? Você está em transe enquanto você está executando aquele trabalho mediúnico. E o Ramatiz fala que isso pode não acontecer a partir da experiência do indivíduo. Se o indivíduo tem muita experiência com vida passada, justamente nesse trabalho mediúnico, né, em trabalhos mediúnicos, desenvolvendo a mediunidade, ele pode vir, né, com essa expertise, vamos dizer assim, e não precisar entrar em transe mediúnico, mas ele também fala que isso pode acontecer a partir de cursos especiais que o espírito faz antes de encarnar, que preparam ele para o domínio desse fenômeno logo após o encarne. Acho que a gente tem um exemplo bem legal hoje, que é o Divaldo Franco, né? O Divaldo Franco tem história dele fazendo palestra e de repente plasma a barba do Bezerra de Menezes que ele está escutando, né? Ou então da história de materialização, enquanto ele vai falar com os espíritos e tudo mais. Isso acontece a partir do ectoplasma do Divaldo, né? Não é dos espíritos, não são os espíritos que se materializam, eles se materializam a partir do ectoplasma do Divaldo. Não quer dizer, é a mediunidade dele, ou pelo menos aquela atividade dele que permite que isso aconteça, né? Que permitem que isso aconteça. Bom, ele vai falar que justamente após o desencarne, né, de um espírito de alta estirpe, um espírito mais avançado, o corpo ele fica impregnado de um energismo terapêutico ou uma aura vitalizante que tem a capacidade de curar doente que é mais sensível à fenomenologia mediúnica. Ele fala que isso acontece porque é justamente a energia do duplo etérico que foi fixada ali naquela região. Mas que também isso se dissipa naturalmente, porque ele fala até da lei de expansão dos gases. Então ele fala que é natural que isso vai se dissipando com o tempo, e ele dá alguns exemplos, né, que eu já não lembro mais. Bom, ele fala, acho que isso é mais para tom de curiosidade, ele fala que, vou ler para vocês, se alguém toca o espírito materializado, o médium, à distância, estremece e sofre contato, porque realmente é o seu duplo etérico que reveste o fenômeno da materialização. Então, quer dizer, o espírito que está materializado a partir do ectoplasma do médium, né? Que é gerado a partir do duplo etérico. Então, eu trouxe um texto um pouquinho mais longo agora para falar um pouquinho justamente desse processo de materialização, né? E do duplo etérico nessa história toda. Esse é um pouquinho mais longo, mas a gente está acabando já, viu, gente? Ele vai falar: os espíritos desencarnados não podem materializar-se servindo unicamente de seu perispírito, mas eles o revestem e o interpenetram com a substância plástica ectoplásmica que se exuda do duplo etérico projetado. Ah, não tem texto, gente, desculpa. Mandaram mensagem falando que tá aparecendo texto. Esse aqui é muito grande, não coube no slide. Mas eles revestem e o interpenetram com a substância plástica ectoplásmica que se exuda do duplo etérico projetado pelo médium ou das pessoas presentes. Às vezes, ele dá ensejo a materializações algo deformadas, espécies de nuvens... mudou o slide. Vamos lá. Espécies de nuvens esbranquiçadas e vaporosas, lembrando a figura humana recortada entre uma cerração leitora e pastosa. Quando se trata de espíritos bons, os mortos têm muito melhor aparência do que os vivos mais belos da Terra, pois o seu perispírito é um organismo da contextura anatomia fisiológica muitíssimo superior à configuração letárgica do corpo físico, sujeito às transmutações celulares e ao envelhecimento precoce. Mas acontece que nas materializações de espíritos, os espíritos, ao servirem-se do duplo etérico dos médios, tendem a adaptá-los à sua plástica perispiritual, tal qual se enche um balão de gás em que a menor deficiência de ar ou toque exterior o deforma. No entanto, apesar de sua deformação, a visão física dos encarnados, os espíritos, quando são evoluídos, apresentam-se como flocos de radiações de luzes e cores deslumbrantes. Os santos, tão consagrados na terra, nos lugares onde costumam aparecer aos compônios simples ou às crianças, como no caso da Nossa Senhora de Fátima, Aparecida, ou das Graças, ou de Lourdes, não passam de espíritos de intensa luminosidade e beleza angélica, mas confundidos com Nossa Senhora ou Senhor Bom Jesus, que mais tarde inspiram uma fonte rendosa de especulações religiosas. Nesse caso, o ectoplasma exudado pelas crianças e pessoas humildes, simples e boas, combina-se com a mesma substância existente no duplo etérico da própria Terra, que é de forma rudimentar, mas sobrecarregado de magnetismo virgem,
e que assim presta-se magnificamente para emoldurar a projeção de espíritos formosos, dando aso a santas tradicionalmente cultuados pela Igreja Católica. Esse fenômeno de aparições sublimes ainda são mais frequentes nas proximidades dos regatos, bosques encantadores, das zonas desimpedidas dos mal-fluidos, como as grutas deliciosas ou as pradarias verdejantes. Então, ele vai dar o exemplo aqui justamente de que a Terra tem um duplo etérico. Ele fala que é fácil de perceber isso analogicamente a partir da inclinação magnética da Terra. Ele fala que essa inclinação magnética é fácil de ser explicada da perspectiva espírita, porque ela indica que tem um duplo etérico ali nesse caso, e que, apesar desse duplo etérico, no estágio em que a Terra está, ser somente bom, porque ela é benéfica tanto para ele quanto para a gente, né? A Terra, quanto para a gente que está na superfície da Terra, porque ela permite uma conexão com entidades superiores ainda. Né? No nosso caso, a inclinação ela pode ter o potencial ruim, negativo, porque ela deixa a gente mais vulnerável mediunicamente. Ele dá esse exemplo mesmo ele dá um exemplo de perturbação do médium, mas até quando ele fala da perturbação do médium, ele fala sempre que o indivíduo tem a deliberação e a responsabilidade, né? Não é a influência do ruim do espírito que causa alguma coisa ruim, mas é a vaidade ou orgulho em desequilíbrio, né? Porque orgulho só não é ruim, mas o orgulho em desequilíbrio dos médios que é ruim nesse caso. Né? Então ele dá esse exemplo. Eu vou trazer aqui as duas imagens que ele mostrou. Então, o duplo etérico é justamente começa a partir do corpo, ele ultrapassa o corpo em 1 centímetro nessa linha A, que é a emanação heterofísica, e essa linha B seria a alma da saúde, a hora da saúde, aliás, né? Que é um pouquinho mais longa. Ele dá esse exemplo aqui também da inclinação, né? Então ele fala que nessa inclinação, justamente, a inclinação do norte magnético faz que a linha magnética fique curvada, e daí tanto o duplo etérico quanto o perispírito ficam curvados também. Que é o que ele está mostrando ali na imagem 2R, né? Um pouquinho à direita. Bom, é basicamente isso. Ele vai falar que a mediunidade de prova não é extrínseca, é sempre um pedido do indivíduo e é aprovado pela técnica sideral para cumprir uma função educativa e edificante na encarnação. Então, ele fala bastante nesse capítulo sobre a influência da mediunidade e das substâncias no duplo etérico. Então, eu trouxe algumas coisinhas aqui para finalizar. Justamente que quando o médium vem encarnar, ele é hipersensível em relação a não médios, vamos chamar assim, né? Que essa hipersensibilidade deixa ele mais suscetível, deu Ramatiz alerta, né? Que o médium ele precisa ter uma vigilância muito maior das palavras, emoções e das ações e dos pensamentos que ele tem, porque isso é muito mais fácil de gerar uma instabilidade ali psíquica para o médium, né? Ele fala que é, dentro da medida do possível, evitar o uso, principalmente o uso abusivo de substância, que seria no caso que ele está chamando de substância tóxica, substância alopática, agressiva ou entorpecente, porque elas deixam resíduo no éter físico, mas que nem sempre isso é possível. Né? Ele mesmo fala que tem sempre, às vezes, uma necessidade, como anestesia operatória no caso de uma operação. Né? Ele fala que o problema, entre aspas, de utilizar, por exemplo, anestesia operatória, né, dentro da necessidade não tem como evitar, né? Mas um efeito que ela causa é o distanciamento do duplo etérico, que causa, por sua vez, uma diminuição da absorção de prana, justamente porque o prana está lá retido no duplo etérico e é o duplo etérico que faz essa absorção, né? Então, quando você toma anestesia operatória, lembra que ele fala que isso causa um distanciamento do duplo etérico, então justamente esse é o efeito que é causado no final, né? Bom, acho que é isso. Tudo isso que eu falei aqui estava em um capítulo do Elucidações do Além, né, que é o capítulo do duplo etérico. Essa capa à esquerda é o livro impresso, que tem na Amazon, inclusive, e o da direita é a versão em e-book do Instituto Tercílio Mais, que também está na Amazon. Então, agradecer a vocês todos. Primeira vez que eu trouxe um slide para cá, achei que tinha bastante informação lista, né? Então achei que era legal trazer a imagem para ficar mais fácil de ir pegando. Belezinha? Tem alguma pergunta, gente? Acho que tá dentro do horário. Ó, certinho, 8h50, que eu planejei. Qualquer pergunta, só dá um toquinho. Pode mandar no chat também, se vocês preferirem, né? João, Diga! até que ponto o medicamento interfere no duplo etérico alopático? Olha, eu não saberia dizer, viu? Não sei se vocês têm alguma resposta mais precisa. Até que ponto o medicamento?
Que interfere. O que o Matias fala é que ele pode causar um distanciamento, né? Daí eu vou passar aqui pro o homeopata residente. Tá, Tá aberto. tá falando? Aham. Então, na verdade, assim, o duplo etérico como o João descreveu bem, né? Ele é um sistema que atua no limite do mundo astralino e do mundo material. Então, quando você usa um remédio, vamos dizer assim, de natureza alopática, que ele é essencialmente mais químico, né? E foi projetado sem a consciência da função do duplo etérico, então ele pode causar influências que a gente não consegue precisar, né? Porque não há uma pesquisa fundamentada sobre isso. Mas é possível observar, né, nos médiuns que tomam determinados remédios como os efeitos são variáveis, né? Diferente das pessoas que não são médiums. Eu me lembro da mãe da Cássia, por exemplo, que todos nós conhecemos, né? Que tinha uma mediunidade exuberante e qualquer remedinho que ela tomava, né, alopático, produzia efeitos incríveis, né, no sistema simpático e parasimpático principalmente, deslocando, como o João já havia assinalado, né, e causando, então, alguns equilíbrios. Então, veja só, até para o uso da medicação, no caso de médios ostensivos e de prova, é preciso ser feito com muito critério, né? Quer dizer, não pode se abusar, claro que tem que tomar remédio quando você está precisando, né? Mas o ideal, segundo o Amati, seria você usar remédio homeopático, que aí sim é um remédio pensado para atuar tanto no corpo físico, como também no limiar do mundo astralino, no duplo etérico e também no perispírito. Deixa eu te falar, o remédio mais agressivo, aí, vamos dizer assim, né? Remédio para tratamento mais, digamos assim, um câncer, né? Eles causam um efeito maior ou até uma simples cibalina pode afetar do mesmo jeito? Então, aí, né, Renatão, vai variar, logicamente, de acordo com a textura do duplo etérico da pessoa, né? Então, você veja, uma pessoa que tem um duplo etérico mais material, menos espiritual, menos rarefeito, mais denso, ele é menos afetado. Porque você atua melhor no mundo material. O Ramatiz até cita o caso do chamado corpo fechado, né? Dos caras que toma metralhada e o sujeito sai andando ainda. Né? Verdade. O duplo etérico do cara é pesadão, né? Então você pode tacar radioterapia, quimioterapia num cara desse que o duplo etérico vai ficar né? Vamos dizer assim, menos afetado. Mas você pega um cara, um praticante de yoga, né? Um cara que é um monge, né? Não vou citar nós porque a gente tem perispírito duro também, né? Mas você pega um cara mais refinado, lógico que um remédio pesado como químio e rádio pode afetar poderosamente, né, o duplo etérico, né? Mesmo os alucinógenos aí, digamos assim, né, LSD, isso também tem um efeito assim também de... Tem. Os alucinógenos e tal, eles têm o efeito de produzir justamente aquele distanciamento, aquela desconexão parcial do duplo etérico, né? Então, isso diretamente, né? Em alguns médios, né? Remédios simples que não teriam teoricamente, né, efeito alucinógeno, pode produzir um efeito alucinógeno. Por quê? Porque ele é um médium muito sensível, toma aquele negócio, o cara já fica meio lesado, não precisa ser muito poderoso. Por isso é que vai variar muito de acordo com a gama, né, de possibilidades que existem, também de acordo com os níveis de desenvolvimento das pessoas, né, que tem os dupletéricos, né. Então, é fundamental considerar isso, né? Considerar esse corpo como um corpo muito sutil. E isso para chegar, acho que talvez, no seguinte raciocínio. Nós estamos falando de remédio, né? Que é, tecnicamente, uma coisa boa. Imagina você colocar o seu corpo físico e o seu perispírito, né,
exposto a uma série de outras coisas que não são tão boas, né? Como as drogas, como você acabou de falar, né? O É. álcool e tudo mais, né? Então, tudo isso afeta. O raio-x também, será que pode afetar também? Raio-X também, sem dúvida, né? É, Ô, Claro que... Marcelo, Oi. eu tenho problema com remédio, porque qualquer remédio para mim, realmente, agora eu tenho certeza. O ô, remédio para Marcelo. mim é químico. Tá. Oi. Não, Marcelo. É que Boa misturou. noite. Boa noite. Ah, Boa noite. Cássio. Não, o remédio que eu aprendi com a Ivani, que É. pouco é comentado, mas é extremamente forte e atinge, acho que nós esquecemos de falar, é o xarope. Uhum. Antialérgico. Esse é um dos, dizem, né? E ela falava na época já que era um dos piores. O xarope. Então, vai variar realmente, né, Cássio, de acordo com a textura e desenvolvimento de cada indivíduo, né? A gente até, como a gente está falando assim, né, para todos os tipos, né, de ouvintes, né? Então a gente digo eu aqui, né, tem que tomar um certo cuidado, porque senão fica parecendo que a gente está fazendo um discurso desse que está sendo catalogado como anti-ciência e negacionismo. Ó, o cara manda não tomar remédio, né? Falando de mim aqui, né? Então a gente só tem que tomar cuidado que o remédio é uma coisa boa, né? Positiva. Só que para o médium, que também é uma coisa positiva, ainda assim ele tem que tomar um cuidado adicional, como está citando o Cássio, né? Como está citando o Renato, né? Que a gente tem que tomar um. A gente não pode abusar de remédio, né? Ninguém deve abusar de remédio, mas o médium tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso. De preferência, o médium ele está muito mais, digamos assim, em sintonia, né, com os remédios menos químicos e mais energéticos, que é o caso da homeopatia, que tem menos química, né, e tem mais energismo, né, de cura. A fitoterapia também está nesse contexto, né? A fitoterapia também, né, Renatão? Fitoterapia aí é maravilha, né? E tem mais uma coisa também, né? Porque quando o Ramatiz fala desse cuidado com o remédio, ele não está falando só do cuidado com o remédio, né? Ele está falando do cuidado com o pensamento, com cuidado com a ação e tudo mais. Isso se associa com a Joana. A Joana fala que, tanto o Ramatiz quanto a Joana falam que a enfermidade é um processo, né, de providência, vamos dizer assim, para tratar alguma coisa. A Joana fala que ela permite um estádio de reflexão que é necessária e que ela é acionada a partir do momento que ela vai ser benéfica, né, à enfermidade. Então, claro que a gente pode não aproveitar os benefícios da enfermidade, embora a enfermidade não seja uma coisa que pareça boa, né, mas como a válvula de escape, a única válvula de escape dessas coisas que estão no perispírito é o próprio corpo e é através desse processo de enfermidade, então isso na verdade é uma expurgação de alguma coisa ruim, né? Então o Matiz e a Joana vão falar que apesar de, claro, essas todas são coisas necessárias, né? Isso não, como ele mesmo fala, não é porque a gente tem alguma suscetibilidade maior que a gente vai parar de tomar remédio, parar de tomar anestesia, não é isso, né? Mas que a gente tem que tomar mais cuidado, até porque no fundo, o que a gente precisa fazer não é tratar o sintoma, é tratar a doença ou a causa da doença, que é muito anterior ao sintoma que está acontecendo ali, né? Então, como você age, como você pensa, como você faz as coisas da sua rotina, né? A Joana fala que um santo não é um santo porque ele fez aquela ação grandiosa, de determinado lugar, determinada hora, que mudou a história da humanidade. Não, ele é um santo porque todas as coisas que ele fez na rotina dele foram alinhadas com essa, vamos dizer assim, esse estágio de desenvolvimento, né? Ele demonstrou maturidade a partir de um processo longo, né? E isso foi isso que faz justamente o tratamento, de acordo com a Joana, das doenças, né? No sentido do sofrimento, como uma perspectiva mais macroestrutural. A gente pode tomar a ideia de macrosérie do Ney Lobo e pensar que não é só uma encarnação, né, no decorrer de uma encarnação que acontece em todas essas experiências educativas, né? A gente traz carga emocional, carga kármica de outras vidas, e quando a gente vem para essa, a gente vem não só para amadurecer e tudo mais, mas também para expurgar algumas coisas, e isso acontece, isso é efetuado através de enfermidade. Então, é um processo natural também, né? E o tratamento da doença é um processo natural também. Mas isso vem sendo e tem que ser associado com esse cuidado que também vem preliminar à doença, preliminar ao tratamento
não só alopático, como homeopático, como tudo, né? Que é como você vive, de fato. Né? Mais alguma pergunta, gente? Claro que se vocês tiverem alguma pergunta mais que eu não saiba responder, porque aqui eu tenho uma professora de yoga e um homeopata, né, terapeuta, como é que fala isso? Décadas, né? Então não tem nem como comparar a experiência desses dois aqui, né? Então se vocês tiverem alguma pergunta para eles, eu repasso. Porque a gente nota que os médios, vamos dizer assim, né, a pessoa ele é muito mais sensível à dor, né? Então, sensibilidade. E, às vezes, eu tenho a minha desconfiança que as doenças autoimunes, elas estão muito relacionadas a essa ligação nossa entre, né, o físico, o corpo denso e o duplo etérico, né? Já que né, o corpo sutil ele vai reagir de uma maneira bem diferente do físico em relação ao remédio, né? Sem dúvida, né? Tá mutado. Sem dúvida, né, Renato? E pegando mesmo na linha de pensamento do próprio mestre Ramatiz aí, quer dizer, ele, claro, se você pegar o Espírito Humano e Vida Imortal, pegar os livros que ele toca aí forte, né, nesse ponto, ele vai justamente dizer, né, a importância que a gente tem de aquilo que o João, na linha do que o João estava dizendo, quer dizer, de procurar as causas de uma patologia, né, e tratar as causas, né, que faz muito mais parte de uma sistemática médica que está baseada em princípio de cura, que é a homeopatia, que ele defende também, né, no Fisiologia da Alma, principalmente, né, nos últimos capítulos, né, do que na medicina alopática, que trata mais os sintomas, embora tenha o seu lugar, né, importante, destacado também na contribuição da saúde. Agora, ele mesmo vai citar no próprio Elucidações do Além que grandes magnetistas, né, com grande potencial de energia, trabalhando o chakra esplênico, podem alterar, por exemplo, leucemias, né, que é uma doença, uma patologia gravíssima, né? Então, só com a energização do esplênico no duplo etérico, ou seja, só energizando o duplo etérico, vitalizando o duplo etérico, consegue chegar ao bloqueio, né? Claro que isso depende muito do magnetizador, né? E depende também da capacidade de abertura psíquica do doente, no caso, né? Então é bem por aí mesmo, né? Tá certo. Porque o astral, pelo menos hoje no meu modo de entender, nada acontece aqui sem que já tenha sido formado no astral, né? Exato. Então, o pensamento, a mente, ela é muito forte, né? A partir do momento que você emana um pensamento, você está afetando o seu duplo etérico, né? E que o astral vai, né? Muita coisa que acontece aqui, né? Inclusive os pesadelos aí, né? Está muito ligado a essa região da própria energia, né? Que é algo que você, né? De alguma maneira emanou através dos seus pensamentos e que, se não tomar cuidado, amanhã tá acontecendo no físico, né? Inclusive ele fala nesse capítulo que quando você tem um pesadelo, pode ser que isso tenha acontecido, né, no mundo astralino. Quando você está lá, quando você está em estado de sono, você pode ter só um sonho mesmo, ou você pode estar realmente distanciado do corpo, né, quando o duplo etérico se afasta. Daí quando isso acontece, às vezes chega até em caso de médium de efeito físico, né, quando ele acorda, o que ele sonhou tá... Por exemplo, ele sonhou que teve machucado no braço, ele acorda com o braço machucado. Né? Porque o duplo etérico teve esse acidente ou esse episódio, e daí quando ele volta pro corpo, aquilo ali se plasma no corpo. Né? Porque durante o estado de sono também tem essas experiências que a gente vai viver a partir do duplo etérico. Né? É bem interessante, porque eu já tive essa experiência e acordei machucado. Só que eu dormi de novo, quando acordei não estava mais, né? Mas... É só para informar, né, quem está acompanhando, que não conhece o Renato, né? O Renato é um grande médium, né? Então, para ninguém estranhar, né? Pessoal, nossa, será que vai acontecer comigo? Né? Que o Renato é uma mediunidade exuberante, né?
Então, por isso eu só estou dando ciência. Quem não conhece, está ouvindo o Renato falar, por isso é que o Renato tem muita experiência e essas coisas aí acontecem com médios como o Renato, né? Que tem uma alta sensibilidade. Mas é bem interessante, porque a gente está falando do duplo etérico, né? E dá para perceber que você vai atingir também outros níveis, né? Da sua própria energia, que vai afetar o seu corpo denso, né? Nós estamos ligados em todos os, né? Em todos os níveis, né? E o físico é o mais, né? É o mais, vamos dizer, o mais grotesco, é o que mais sente, né? O que mais traz as dores para ele, vamos dizer assim, né? Não sei se eu estou no caminho certo, mas... Exatamente, né, Renato? Com certeza, né? Mas valeu, agradeço aí. Foi muito bom, muito interessante mesmo. Obrigado. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Se alguém quiser, pode fazer pergunta no chat também. Bom, então acho que a gente pode encerrar, né? Agradecer a todo mundo de novo. Passar a palavra agora para professora de yoga. A gente vai usar essa força do duplo etérico, né? Que nós encarnados temos mais com essa conexão do prana para a gente enviar nossas vibrações, né? Enviando essas vibrações através, né, do nosso corpo físico, emanadas aí também pelo duplo etérico, que a gente pode ajudar bastante, né? Mesmo não estando fisicamente juntos por causa da pandemia, mas é a forma de caridade que a gente tem de, através da nossa energia, conectar com a energia do outro e fazer esse equilíbrio, né? Então, todos juntos, nos unimos de coração, aberto no amor, e emanamos nossos melhores sentimentos de cura, de paz, de amor, a todos os enfermos, a todos os irmãos que estão sofrendo com o Covid, toda a equipe médica envolvida, que possam se restabelecer um pouco nessa nossa doação de energia também, nessa grande luta. Vibramos também a todos os irmãos recém-desencarnados por essa e por outras doenças. Vibramos a todos os irmãos em desequilíbrio emocional, espiritual, desequilíbrios familiares, financeiros. Vibramos no plano espiritual a todos os hospitais, as colônias de refazimento, todo umbral, todo o Vale dos Suicidas. Vibramos a todos os países em conflitos, ao nosso Brasil. Vibramos a todos os nossos familiares, amigos, até aqueles que se dizem nossos inimigos. Pedimos uma vibração especial a todos os médiuns, principalmente todos que já foram trabalhadores e que são trabalhadores do Café Ramatiz, seus familiares, todos os assistidos, todos os nomes que agora são passados para nós, para essas vibrações. Toda a equipe espiritual, os médicos do espaço auxiliem nesse equilíbrio.
Deixamos uma vibração por todo o nosso planeta a ser colocada nos locais de maior necessidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, agradecemos. Desejamos uma ótima semana a todos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Agradecido. Boa noite. Uma semana com muita luz aí. Obrigado. Obrigado, Boa Deus abençoe. Obrigada. Boa Boa noite. noite para todo mundo. Muito obrigado, João. Maravilhoso. Obrigadão. Obrigada, João, foi ótimo. Obrigadão. Boa noite.